Bom, eu acho que é importante a gente ter claro, e foi legal a gente primeiro falar das novidades desse caso, dessa investigação, saber como é que está, para que a gente tome muito cuidado para não entrar no mundo das especulações, né? A investigação policial, ela tem que ser um trabalho técnico, e sempre que o trabalho é técnico, a gente sai ganhando. Então, você tem vestígios, você vai lá verificar, você vai verificar indícios, você verifica evidências e, finalmente, reúne provas. E quando você reúne as provas e o volume de provas é suficiente, você pode afirmar: fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, essa é a estrutura, tem um cérebro pensante, não tem um cérebro pensante, quem pensou agiu, quem agiu pensou, não pensou e tal. Porque senão a gente abre o espaço para especulação, né? Isso aconteceu nessa história da especulação. Olha só, André Basbaum está atrás do vidro, atrás da Débora Alfano, nosso chefe André Basbaum, Jornal da Band, elogiando você, falando que você está fazendo um trabalho maravilhoso, está muito elegante, só porque é meu chefe. A comunicação através do vidro, para quem não está vendo na live, aqui, é o corredor, aí ele passa no vidro, dá um tchauzinho para a câmera. Quem estiver vendo. Então, é fundamental. E aconteceu algo no mundo da especulação, que foi quando o Adélio Bispo foi lá e tentou matar o Jair Bolsonaro. O que fizeram os bolsonaristas? O que fizeram os blogueiros amigos de Bolsonaro? Começaram uma especulação de que tinha uma estrutura pensante ligada à esquerda tentando matar o presidente. Foram feitos vários programas e debates, quem mandou matar, quem não mandou matar o presidente Jair Bolsonaro. Uma besteira, uma bobagem, uma questão imbecil. Foram feitas 2 investigações pela Polícia Federal no governo Bolsonaro. Investigações técnicas. Eles olharam mais de 1.000 fotos, 600 documentos, 350 horas de vídeo, 2 terabytes de arquivo de imagem. Ouviram 100 pessoas. Pegaram o depoimento de outras 80, 100 no lugar, depois outras 80. Uma loucura foram 23 buscas e apreensões, foi um negócio gigante. E chegaram à conclusão seguinte: Adélio Bispo é um lunático que agiu sozinho. Não tinha PSOL, não tinha partido de esquerda, não tinha ninguém mandando matar o Bolsonaro. E ele resolveu matar o Bolsonaro. Então, ele era um louco. Isso é o que se concluiu tecnicamente. A hora que colocaram política no meio, começou a especulação de que Adélio Bispo, porque foi filiado ao PSOL, sei lá, no século XVI, então era amando da esquerda. Aí fica essa loucura, essa demência que tem contaminado a política no Brasil. A gente não pode fazer isso ao contrário agora. Quer dizer, esse que muita gente chama de empresário, ele é dono de um restaurante numa cidade a 800 quilômetros de Belém. Empresário. É aquele, a gente fica imaginando o Abílio Diniz, né? A gente fica imaginando a Luísa Trajano. Empresário, ele é dono de um restaurante. Então, quando fala empresário, já coloca ele numa gaveta maior, o empresário. Então, puxa vida, então ele tem conexões com a política, quem sabe com a área econômica do governo, quem sabe ele é amigo do Paulo Guedes. O cara é dono de um restaurante numa pequena cidade no interior do Pará. Esse é o empresário. Que ele tentou e se juntou com alguém para explodir e fazer uma loucura lá, óbvio que ele fez, está provado. Agora, será que esse sujeito que é dono de um restaurante no interior do Pará é a perna evidente de uma estrutura que vai parar no Palácio do Planalto ligada a Jair Bolsonaro para tentar melar a posse? Então, temos que tomar cuidado, porque é a investigação séria, técnica, baseada em indícios, em fatos, em provas, evidências, que vai dizer o que aconteceu. Pode ter 1 cara, 2 caras, 3 caras, 5 caras, 10 caras, 20 caras, 100 caras, pode ter o que for. Ah, mas eles estavam nos acampamentos bolsonaristas. Claro, esses acampamentos bolsonaristas estão lá. Eles podem ficar se reunindo, ficam pensando besteira. Porque para que serve esse acampamento? Para os caras tentarem sensibilizar. Olha a loucura. Tentar sensibilizar os quartéis, os militares, para evitar a posse do Lula.
num golpe de Estado. Então esse cara queria fazer diz ele no depoimento, você nem sabe se é verdade, porque o camarada, ele tentou fazer um negócio desse, ele vai dar o depoimento, na hora que ele tá dando o depoimento é verdade o que ele falou? Como é que você vai saber que é verdade o que ele falou? Não, então a gente queria, porque daí ia produzir o estado de sítio, e quem sabe a posse ia ser melada. Esse é o dono de restaurante da cidadezinha pequenininha lá do interior do Pará. Eu adoro o restaurante, agora chamar de empresário nesse caso é um perigo, é um risco. Então, a gente tem que defender a investigação criteriosa, com muito cuidado. Esse camarada não é um louco isolado feito Adélio Bispo, mas ele fez uma loucura. Ele tinha armas, ele viajou com as armas dele do interior lá do Pará até Brasília, ele se juntou com outro sujeito que está foragido. Precisa ver a extensão disso. Os camaradas pegaram e montaram uma bomba que eles deram um jeito de prender um caminhão e na hora de disparar, e aparentemente a polícia informa que tentaram disparar, não funcionou. Então, não é uma estrutura militar, pessoas com conexão e grande conhecimento. Do contrário, teriam conseguido o que eles tentaram, né? Então, vamos aguardar com serenidade, confiar no trabalho da polícia. A Polícia Federal, nesse caso a Polícia Civil, mas a Polícia Federal fez um trabalho muito bem feito na investigação do Adélio Bispo, com o detalhe de que era a Polícia Federal comandada por Jair Bolsonaro. Então, não se deixaram levar por pressões políticas, em nenhum momento disseram que esse camarada era ligado ao PSOL. Está na terceira investigação e as coisas vão indo. Vamos acompanhar isso com atenção, sem loucura, sem a gente falar, meu Deus, o que será que tem por trás? Tem por trás aquilo que tem num país de 200 e tantos milhões de habitantes, tensionado do jeito que está, 60 milhões de votos para cada lado, um pouquinho mais para um do que para o outro, onde você encontrar 200, 300 camaradas capazes de fazer algum tipo de loucura, é muito possível. 200 em 60 milhões. É isso mesmo, é assim que funciona. Você viu que mataram o ex-primeiro-ministro no Japão, um país pacífico. Os caras foram lá com uma arma e mataram o cara. Então, a gente não pode bobear. Não dá mais para achar, já não dava para achar desde o atentado à vida de Jair Bolsonaro, que o Brasil é um país pacífico na política. Nós não podemos mais trabalhar assim. Tem sim que tomar as precauções. A Thalita trouxe algumas das precauções para a posse. Elas precisam ser tomadas agora. Não vamos criar aquilo que não existe até o momento. Não existe uma conspiração para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Não existe uma conexão entre esse picareta, que tem um nome bom, né? George Washington. George Washington. E o Palácio do Planalto. Não tem nenhuma evidência disso. Ele estava no acampamento bolsonarista, o outro também tinha sido filiado ao PSOL. Olha, a relevância até o momento é a mesma, serenidade, e caldo de galinha não faz mal para ninguém.